Olá pessoal, estamos aqui no podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo e trazendo inovações extraordinárias dentro deste conceito da nutrição humana, com corporações apresentando inovações fantásticas no campo dos ingredientes para a produção agroindustrial de alimentos. E eu tenho hoje aqui, eu convidei o Laerte Moraes. O Laerte Moraes é o diretor de negócios de amidos, adoçantes e texturizantes da Cargill, que é uma das maiores companhias no mundo na área de trading e na área da tecnologia, como o Laerte vai nos falar sobre uma inauguração realizada aqui no nosso país de um ingrediente chamado pectina. Laerte, seja bem-vindo e, por favor, nos explique aqui, Cargill, famosa no campo de trading, agora está aí num campo onde eu acho que eu estou desconfiado que essa pectina, não sei se você precisa de containers ou isso vai em embalagens menores aí para o mercado. Mas seja bem-vindo, Laerte. Eu quero deixar com você aqui, desde já um abraço no Paulo, o CEO da companhia, um camarada muito de grande visão, que a gente gosta muito dele também. Então, Laerte, conta pra gente aí do seu trabalho nessa área de negócios de amidos, adoçantes e texturizantes e essa pectina. O que é? João, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho dessas inovações que a Cargill está trazendo. Como você bem falou, a Cargill é bastante conhecida e renomada na área de grãos, de trading, é uma das maiores traders do mundo, tem uma presença bastante forte aqui no Brasil, mas nós também temos outras áreas muito interessantes. Eu sou responsável por uma das áreas de ingredientes alimentícios, onde a gente produz uma série, um portfólio bastante grande para atender tanto a indústria alimentícia per si, quanto também transformadores artesanais e de menor porte. Temos um portfólio da minha área que a gente chama de amidos, texturizantes e adoçantes, que são fundamentalmente processamento de milho para a produção de amidos e para a produção de xaropes, processamento, transformação de açúcar em ácido cítrico através do processo fermentativo, e agora nós temos também uma área muito importante que é de texturizantes. O que quer dizer texturizantes? O consumidor vem mudando as suas necessidades ao longo do tempo e ele vem buscando novas formas de consumir seu alimento. E o texturizante ele vem para trazer uma série de características ao alimento. Quando você vai fazer um iogurte, você quer ter textura no iogurte. Uma maionese, você precisa ter aquela consistência. Quando a gente chama de texturizante, é que dá consistência ao seu alimento. Você precisa de uma série de ingredientes que não são os ingredientes básicos. Então, no caso da pectina, o que ela é? O que ela traz? É um texturizante que ela é extraído da casca da laranja. A gente processa no Brasil tanto laranja fresca diretamente da indústria, quando a indústria de suco de laranja extrai o suco, ela tem como subproduto a casca e o bagaço da laranja. A gente processa essa casca e esse bagaço da laranja, extrai um elemento que a gente chama hidrocoloide, chamado pectina, que ele serve para dar textura nos alimentos. Ele serve para fazer geleia, por exemplo. Quando a gente lembra a receita de geleia que se fazia em casa, se colocava um pedacinho de casca de laranja. Para quê? Exatamente para dar aquela consistência que o consumidor quer na hora de utilizar a geleia. Ele serve para bebidas lácteas, leite fermentado, por exemplo, quando a gente quer dar um pouco mais de espessamento nessa bebida, quer dar um pouco mais de consistência, de estrutura nessa bebida, a gente pode usar a pectina. Então a pectina ela é usada em diversos produtos da indústria alimentícia com esse efeito de dar mais corpo ao produto final. Então nós estamos produzindo, inauguramos essa fábrica aqui em Bebedouro faz pouco tempo. Nós realmente escolhemos Bebedouro porque é uma cidade que está no cinturão da laranja aqui do Brasil. Escolhemos o Brasil porque é uma das origens mais competitivas na disponibilidade de matéria-prima e também tem tecnologia, tem profissionais preparados para ser uma planta exportadora de pectina. Nós devemos ter aí uns 10% do produto que fica no mercado local, mas fundamentalmente é um produto de exportação, um produto de alto valor agregado para atender os mercados asiáticos,
América do Norte, então tem uma demanda muito grande no mundo hoje por esse produto. E como você disse, a gente está acostumado a exportar navios de 70 mil toneladas e em volumes enormes. Esse é um produto que a gente exporta em container, baixo volume e alto valor agregado, mas é um produto bastante diferenciado, agregando valor em toda a cadeia de suprimentos da Cargill. Isso, assim, em linhas gerais, o que a gente está fazendo com esse produto aqui no Brasil. Laerte, sob o ponto de vista do produtor rural, do citricultor, isso traz para ele algum advério ou isso se dá efetivamente só no processamento da laranja, quando vai fazer suco, etc. Tem algum benefício para os produtores de laranja, essa tua unidade de pectina? Não diretamente, diretamente eu não vejo uma utilidade no primeiro momento, porque o que a gente faz? A gente pega um subproduto, um coproduto da indústria processadora de laranja e extrai um produto de alto valor agregado. Eu acho que tem um valor importante para a região como um todo. Você levar uma indústria desse tipo para a região como um todo, tem um valor muito grande. Como você me perguntou, especificamente para o produtor, eu não consigo, sendo bem sincero, fazer uma correlação direta, mas é mais um valor agregado no segmento, e toda vez que você tem valor agregado no segmento, você fomenta a produção desse segmento, né? E sem dúvida, você gera ali uma indústria com empregos, com benefícios para todo um entorno, né? Nossos amigos da Copercitrus lá na região também devem ficar contentes. Ou seja, um aproveitamento muito interessante, praticamente de um produto que iria para o lixo, eu creio. Eu não sei o que fazem com esse bagaço. Na verdade, esse bagaço ele tem um destino, e aí é um destino no agro mesmo. Esse bagaço ele é utilizado em nutrição de ruminantes, fundamentalmente, que você utiliza ele ou da forma... Normalmente é a forma, a gente prensa, ele desidrata, ele prensa, eles chamam de CPP. É um produto que vai para a nutrição de ruminantes, tanto no mercado doméstico como no mercado exportador, mas ele tem um valor de mercado menor do que você extrair esse produto e tratar ele como um ingrediente alimentício. Quando você faz isso, você realmente traz um valor para esse produto. E quando a gente extrai, para você ter uma ideia como é que é o nosso processo, somente 2% do bagaço que a gente recebe vira pectina. Só 2% daquele volume todo que a gente processa transforma em pectina. Então é uma quantidade muito pequena. E o que sobra disso? Aí os outros 98%. Esses 98% voltam como produto para alimentação animal e acaba sendo incorporado e volta para a produção animal. Então a gente tem uma agregação de valor de uma percentual pequena do volume, mas que tem uma participação de renda bastante interessante. E também a gente extrai da casca um outro produto que é o delimoneno, que é um óleo essencial que a gente extrai também, que pode ser para a indústria alimentícia, indústria de cosméticos, que faz parte desse processo. Então a gente agrega valor não só na pectina, quanto no delimoneno, que é um óleo essencial extraído da casca dos cítricos. Pois é, Laerte, eu me lembro que uma época eu dirigi uma operação da Agroceres e nós tínhamos lá iscas formicidas e elas utilizavam também a casca da laranja, né? Parece que as formigas amam aquele açúcar. Laerte, você, mercados, quer dizer, esse produto, essa pectina, é um mercado gigantesco no mundo. Como é que você vai substituir um mercado que vem produto? É um mercado que vem crescendo. Quando a gente olha a indústria alimentícia, a característica do consumidor atual, ele quer produtos diferenciados. Então, quando um segmento que cresceu demais, bebidas lácteas, era um segmento que praticamente não existia há alguns anos atrás e vem crescendo de maneira significativa. E não é você tem sucos naturais, mas você tem outras bebidas que exigem outras características. Como a pectina traz textura, ela vem de encontro a essa necessidade, porque toda vez que você toma uma bebida, a textura é importante, você sentir o corpo da bebida é interessante. Então, esse mercado vem crescendo, especialmente na Ásia. Bebidas à base de leite ou à base de água, eles têm crescido de maneira muito forte e eventualmente, não eventualmente, mas muitas vezes substituindo o refrigerante. Tem uma tendência
no consumo futuro, de substituir refrigerante por bebidas mais saudáveis, bebidas à base de frutas, bebidas à base de leite, e isso a pectina ajuda a fazer a composição desse produto. Então, é um mercado crescente, é um mercado bastante demandado, o mundo necessitava de mais uma planta de pectina, a Cargill se adiantou, a Cargill era a terceira colocada em produção de pectina no mundo, hoje ela passa a ser a segunda colocada, e tinha que se fazer escolha, onde nós vamos fazer uma planta. E se decidiu pelo Brasil exatamente pelas características que o Brasil tem de competitividade, de fornecimento de matéria-prima, de acesso a mercados e de condições econômicas gerais para exportar para o mundo todo. Então, é um produto que tem uma demanda crescente, a necessidade do mercado também de ir para produtos que sejam considerados, a gente não pode, vamos dizer, é uma textura natural isso. Cada país trata o regulatório de uma maneira diferente, mas esse é um produto que ele é extraído diretamente da casca de laranja. Então, existe também um apelo de ser um produto considerado natural no seu consumo final, que também ajuda no aumento da demanda. Interessante. Ou seja, o consumidor, quando tiver lá no produto com valor agregado, que incluiu a pectina, essa informação vai aparecer na embalagem. Aparece essa informação, pectina, aparece como ingrediente. Aparece como ingrediente, não aparece... Quando a gente coloca a lista de ingredientes em toda a rotulagem, você não necessariamente precisa dizer de onde ela vem. Mas a pectina é um ingrediente adicionado na lista de ingredientes de todas as formulações que usam esse produto. Tem algumas outras aplicações em outras áreas também, de cosméticos e indústria química, que a gente ainda não... Principalmente para Delimoneno, que nós estamos começando a entrar nesse mercado agora. Muito interessante. Ou seja, é curioso observar também isso, uma companhia como o Cargill vai se transformando numa companhia de soluções para o setor alimentício, né? Não mais somente transportar os isso eu podia comentar um pouquinho. Né? Interessante isso. Comentar um pouquinho. Existe uma transformação muito grande no consumidor. Quando a gente olha a história da indústria alimentícia, ela foi feita basicamente para produzir ingredientes em larga escala, com boa disponibilidade e a um custo bastante interessante. Então, as fábricas foram montadas para produzir grandes volumes, com poucos produtos e num custo bem efetivo. O consumidor mudou. Com toda a transformação digital que a gente vê aí, todo o conhecimento, mais informação, acesso à informação, acesso a compras. Eu costumo dizer que hoje, se alguém estiver no norte do país, alguém que está na cidade de Macapá e quer comprar um produto que é produzido artesanalmente em São Paulo, hoje ele consegue. Então, antes a gente tinha um grande mercado e poucos nichos, hoje a gente tem um mercado com um número enorme de nichos, cada um querendo uma alternativa diferente, uma característica diferente. E para isso a indústria está se transformando. A indústria está produzindo cada vez mais produtos diferenciados para atender essa demanda do consumidor, e a Cargill não é diferente disso. Então nós temos uma série de produtos para endereçar questões de sustentabilidade, questões de saúde e bem-estar, questões de produtos sem origem animal, produtos com história, com origem. Então a indústria alimentícia está transformando de forma significativa nos últimos anos e vai cada vez se transformar mais para atender desejos específicos de cada nicho de mercado que existe hoje. Então é muito mais fácil o consumidor ter acesso a esses produtos, e a indústria tem que se reinventar para conseguir chegar nesses mercados. Então a pectina é um dos exemplos que a gente investe nisso, mas a gente tem amidos modificados, a gente tem sistemas funcionais, a gente tem uma série de produtos que são específicos para atender demandas específicas do consumidor. Então a indústria alimentícia está mudando de maneira significativa, de maneira rápida, e nós não vamos ficar atrás disso. Nós estamos realmente crescendo, investindo em proteína vegetal no mundo inteiro. A Cargill está fazendo proteína, hoje tem proteína à base de ervilha, nós temos sistemas funcionais, estamos investindo em produção de proteína através de célula-tronco. Então, a Cargill tem investido em diferentes áreas para conseguir atender essa demanda do consumidor, que envolve tecnologia, envolve pesquisa, envolve conhecimento. Então, é um momento novo que a indústria alimentícia está passando, e a Cargill não vai ficar fora disso de maneira nenhuma. Olha, Laerte, é importantíssimo. Quero deixar aqui no nosso podcast um alerta para as lideranças do setor do agronegócio brasileiro,
dessa tendência inexorável que você está colocando, em que nós vamos sair de um mundo de poucos, como você colocou aqui, larga escala, que é poucos itens produzidos a um custo muito barato para todo mundo. E vamos para um mundo de muitos produtos extraídos de uma maneira científica, tecnológica como essa aí, para muitos nichos. Ou seja, com certeza isso vai, mais cedo ou tarde, vai estar também impactando as linhas da pesquisa da genética, onde talvez a gente tenha aí, Rafael, não sei se eu vou falar uma utopia aqui, mas que a gente talvez tenha sementes voltadas de uma maneira mais específica para determinado fim de extração industrial. E aí você tem que ir também com uma segmentação de produtores rurais. Aí, vamos imaginar em 20 anos, não é? Eu não tenho a menor dúvida. Tem vários segmentos da tecnologia que vão mudar, tanto do ponto de vista de sementes específicas para atender algumas necessidades, pode ser transgenicamente, pode ser sem ser transgenicamente, por seleção. Nós vamos ter produção através de células, que é uma tecnologia completamente nova. Fermentação é um campo totalmente diferente, que é o que a gente faz com ácido cítrico. Hoje, essas bebidas em pó e algumas bebidas refrigerantes e aplicações químicas, o que é esse ácido? Como é que a gente extrai esse ácido cítrico? A gente coloca num fermentador açúcar, coloca o micro-organismo, uma série de condições de temperatura, de oxigenação, uma série de elementos, e daí você extrai, esse micro-organismo produz um ingrediente alimentício, você extrai e transforma em alimento. Então, fermentação é outro processo que vai crescer enormemente. Então, tem campo para inovação em diferentes áreas do agronegócio. No campo, especificamente, para mim, um elemento chave daqui para frente vai ser segregação. Nós vamos ter que aprender a segregar. Por quê? Porque o produto que sai do campo, independente se ele tem uma característica diferente ou se ele tem uma origem diferente, ele vai ter que chegar ao consumidor identificado. Isso é uma mudança enorme na nossa cadeia de produção e que ela não volta atrás. Algumas cadeias vão andar mais rápido, outras mais devagar, mas como eu estava comentando antes, o consumidor está extremamente fracionado em nichos, ele vai querer identificar produtos que estejam de acordo com a necessidade dele. E isso vai ter que voltar dentro da cadeia até a origem. Então, tem espaço para todo mundo e inovação vai ser o nome do jogo. Inovação digital vai ser o nome do jogo no campo para a gente atender. Se você pensar, fizer uma analogia, o que a indústria alimentícia está passando hoje é o que o agro vai passar. O agro também hoje está formatado para fazer poucos produtos em larga escala no custo mais competitivo possível. Agora, a gente já começa a ver uma série de empresas atuando no agro em segmentos específicos, que não necessariamente vão ser os de maior volume, nem os mais baratos, mas vão ser específicos para atender. Então, acho que tem um rebalanceamento, um redesenho dessa cadeia todos nos próximos anos, que vai ser bem interessante e vai criar muita oportunidade. Pois é, Laerte, belíssima aula. Amigas e amigos, produtoras e produtores rurais, se preparem para aí a palavra segregação que o Laerte falou. Tem gente que não quer nem fazer refúgio, tá certo? Vai ter que aprender a fazer segregação aí, porque a biotecnologia, a revolução da genética também vai obrigar a incorporar isso. Que mudança efetiva nós teremos. E conversar com vocês da Cargill é sempre uma aula, Rafael. Eu, inclusive, se você puder mandar, eu dou aula lá na França, em Nantes, e sempre, todo ano, está lá com a gente o Tilman Stamp. O Tilman é um diretor da Cargill, lá de Nantes, um cavalheiro. Ele faz questão lá de passar um dia para os alunos. Se você tiver algum contato, manda lá um abraço lá para ele. Fala que o professor Tejon aqui no Brasil elogia muito o Tilman e está mandando um abraço para ele e agradecendo, porque ele sempre vai lá e a aula dele lá, é alunos internacionais, a aula do Tilman é espetacular. Tá bom? Olha, para ele e para o Paulo, não deixe de mandar um abraço. Isso, manda lá. Então, eu queria agradecer muito aqui o teu tempo, te desejar sucesso aí nesse trabalho, né? Porque é um trabalho interessantíssimo e com certeza um trabalho que vai exigir também da sua parte uma coordenação das cadeias
das cadeias produtivas, viu, Laerte? Vai ter que agir aí no mundo da ciência, no mundo da genética, da produção agropecuária. Um trabalho muito interessante que vocês vão, provavelmente, com certeza, desenvolver cada vez mais como protagonistas, né, daqui para frente. Laerte, muito obrigado, sucesso e manda ver nas laranjas lá da turma de bebedouro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho o que a gente tem de novidade. Assim que a gente tiver outras novidades, que sempre virão novidades pela frente, então estaremos aqui para compartilhar. Muito obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado, sucesso, Laerte. Obrigado.